Fala aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta para estar passando para vocês os nossos palpites para o concurso 969 da Loteca, que está acumulada em R$600 mil. Sim, a Loteca está de volta. Nós estamos com a grade aqui em nossas mãos, analisamos todos os jogos e estaremos passando para você os nossos palpites para esse concurso 969, beleza? Então vamos lá, o primeiro jogo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o confronto entre São Bento e Londrina. O São Bento acabou perdendo na estreia para o São Bernardo e o Londrina também perdeu para o Astra Brasil. Então, curiosamente, esses dois times são favoritos para se classificarem para a próxima fase no seu grupo, mas os dois acabaram perdendo na estreia da Copinha. Mas nesse jogo aqui eu vou acreditar na reabilitação, na recuperação do São Bento. Os jogos da Copinha são equilibrados, mas eu vou acreditar na vitória do São Bento nesse jogo. Vou de coluna 1, no jogo 1, vitória do São Bento. Jogo 2 também pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, jogo entre Botafogo de São Paulo e o Goiás. O Goiás ganhou do IAP na estreia da Copinha. O Botafogo acabou perdendo para o Desportivo. Este jogo é equilibrado, mas eu acredito na superioridade do Goiás, mas estarei usando um duplo nesse jogo. Vou de coluna do meio ou coluna 2, vitória do Goiás ou empate neste jogo de número 2. Jogo 3 também pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, confronto entre Linense e Atlético Mineiro. Este jogo define o primeiro lugar do grupo, porque o Linense tem 2 jogos, uma vitória e um empate, e o Atlético Mineiro tem 2 jogos com 2 vitórias. Este jogo eu acredito que o Atlético Mineiro é o melhor, né? Tem uma base mais estruturada por ser um time grande de destaque no cenário nacional. O Atlético Mineiro ele é superior nesse jogo, então eu irei de coluna 2. No jogo 3, vitória do Atlético Mineiro. Jogo 4, agora pela La Liga, Campeonato Espanhol. O jogo entre Real Madrid e Valência. Este jogo o Real Madrid é apontado como favorito, mas não é um jogo tão fácil assim, porque o Valência vem muito bem. Inclusive está invicto nos últimos 5 jogos. Mesmo jogando fora de casa, mas pela força da camisa, por estar na liderança do campeonato, neste jogo eu irei de coluna 1, vitória do Real Madrid. Então no jogo 4 eu irei de vitória do Real Madrid, coluna 1. Jogo 5, agora pelo campeonato italiano, Série A do campeonato italiano, o jogo entre Empoli e Sassuolo, um jogo complicado, mas a Sassuolo não vem muito tão bem no campeonato. Inclusive o Empoli está melhor posicionado na classificação. Então nesse jogo eu irei usar um duplo. Vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Empoli ou empate. Jogo 6, agora pelo Campeonato Espanhol, o jogo entre Rayo Vallecano e Real Betis. Este jogo eu irei usar um duplo, vou de coluna 1 ou coluna do meio, porque o Betis está inclusive melhor posicionado na tabela, mas por estar jogando em casa eu vou fechar o duplo no Rayo Vallecano, vou de coluna 1 ou coluna do meio neste jogo 6. Jogo 7, agora pela Bundesliga, Campeonato Alemão, o jogo entre Hertha Berlim e Colônia. O Hertha Berlim é muito forte jogando em casa, nos últimos 20 jogos em casa ele perdeu apenas 3, mas o Colônia também vem fazendo uma campanha muito boa no campeonato. Por isso, nesse jogo eu vou usar mais um duplo. Vou de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Hertha Berlim ou empate. Jogo 8, pelo campeonato italiano, o jogo entre Udinese e Atalanta. Este jogo, o Atalanta, pela força da camisa, é favorito, eu vou apostar nele com o pé atrás, porque o Atalanta também costuma nos decepcionar, mas
pela força da camisa e por também estar melhor posicionado na tabela, eu vou de coluna 2 neste jogo, vitória do Atalanta neste jogo de número 8. No jogo 9, agora pelo campeonato francês, o confronto entre Nantes e Mônaco. O Mônaco favorito. Eu vou apostar nele também com o pé atrás. Mas, analisando os últimos jogos entre Nantes e Mônaco, mesmo o Mônaco jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos ele venceu 4 e perdeu apenas 1. Então eu vou confiar no retrospecto. Vou de coluna 2 no jogo 9, vitória do Mônaco. Jogo 10, pela Bundesliga, campeonato alemão. O jogo entre Bochum e Wolfsburg. Um jogo complicado, os dois times têm 20 pontos na tabela de classificação, estão ali brigando para não ser rebaixado. O Bochum, ele joga melhor em casa. Eu vou usar um duplo nele. É um jogo complicado, mas eu vou usar um duplo no Bochum. Vou de coluna 1 ou coluna do meio neste jogo 10. Então no jogo 10 pelo campeonato alemão, entre Bochum e Wolfsburg, eu vou de coluna 1 ou coluna do meio. Jogo 11, agora pelo campeonato italiano também, Série A. O jogo entre Roma e Juventus. Um clássico, a Juventus com um pouquinho de favoritismo, mas como é um clássico, eu vou de empate seco, eu vou arriscar um empate neste jogo, eu vou de coluna do meio, jogo 11, empate seco. Próximo jogo agora pelo campeonato francês, o jogo entre Lyon e PSG. O PSG é favorito nesse jogo, eu iria apostar nele, vou de coluna 2. Porque o Lyon é um time tradicional lá da França também, mas este ano ele não faz uma temporada muito boa. Então neste jogo, no jogo 12, eu vou de coluna 2, vitória do PSG. Jogo 13, de volta ao campeonato italiano, a Série A. O jogo entre Inter de Milão e Lazio. É um clássico lá, mas a Inter de Milão vem muito forte. Eu acredito que vence essa partida. Então neste jogo, jogo 13, eu irei de coluna 1, vitória da Inter de Milão. E por fim, no jogo 14, pelo Campeonato Espanhol, La Liga, o jogo entre Villarreal e Atlético de Madrid. Um jogo complicado. Eu irei usar um duplo nesse jogo, no Villarreal, por estar jogando em casa. Nesse jogo eu irei de coluna 1 ou coluna do meio, vitória do Villarreal ou empate. Beleza? Então tá aí todos os nossos jogos. Que você esteja fazendo as suas apostas e que a sorte esteja ao nosso lado. Beleza? Então um grande abraço e até a próxima.